Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, muito boa noite. Bom estarmos juntos mais uma noite, mais uma terça-feira aqui na TV Conteúdo com o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. E o nosso objetivo de estarmos juntos aqui é que a gente possa crescer no conhecimento da palavra de Deus. E eu estou aqui, como sempre, bem acompanhado com o pastor André Bahia. Boa noite, homem de Deus. Boa noite, pastor. Boa noite, Apolo. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem pela TV Conteúdo. Para a gente é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Hoje temos algumas novidades, hoje tem convite para você e também um sorteio maravilhoso deste livro, O Rap Day, do apóstolo Bud. É um livro poderoso que vai nos ensinar a ter uma vida mais leve, uma vida tranquila, uma vida de sucesso, né? Em meio a tantas tempestades e adversidades, Deus ele tem uma palavra de alegria, de felicidade para a sua vida. Então, esse livro aqui é poderoso e você pode concorrer esse livro aqui, a partir do momento que você escreve aqui embaixo, eu quero este livro, tá bom? Não deixe de escrever, porque se você não escrever, se apenas assistir, você não ganha. Então coloca aí logo, aproveita e bota aí, eu quero este livro, e a partir daí você está concorrendo ao livro. Só concorre se colocar eu quero. Eu quero. Maravilha. E esse final de semana, próximo final de semana, a gente tem um encontro especial, aniversário de 8 anos da Igreja Verbo da Vida em Pojuca. Amém. E a gente está celebrando, né? Isso mesmo. Vamos, sábado, estar recebendo o pastor Gustavo Reine. Ele vem de São Paulo, um homem, um amigo, né, extremamente experimentado no ministério. Vai estar nos abençoando, dividindo, né, o pão, semeando o pão, a mesa do Senhor aqui na Igreja Verbo da Vida. Amém. E vai ser bom demais. E domingo, o pastor Emerson Miranda e a sua esposa vão estar ministrando. A gente está cheio de expectativa. Vai ser um final de semana cheio de unção, de conhecimento e do derramar do Espírito. A Paulo está colocando aí Já colocou cartaz aí. 8 anos, Uau, né? 8 anos. Com o tema Abençoados para Abençoar. Vai ser um tempo poderoso para a gente, né? Maravilha. Vamos de música e a gente já volta para bater um papo naquilo que a gente tem para essa noite. Se ligue no som. Jesus, nome sem igual, nome sem igual. Seu nome está acima de tudo e não há outro igual. Não há outro igual. Te exaltamos para sempre, soberano, onipotente. Tu és Jesus, Rei eterno, damos glória a
resolver problemas, resolvendo dificuldades dentro da família. Né? Todos nós temos família, né? Você pode ser casado, não ser casado, mas você tem uma família, né? Tem pai, mãe, algumas pessoas são casados e têm esposa, filhos. Todos nós temos família e é importante, irmãos, a gente ter a consciência de que não se constrói uma família de sucesso sem trabalho. Trabalho é algo que está totalmente ligado aos resultados do sucesso. E às vezes a gente olha, né, pessoas que têm uma família ajustada e a gente pode desejar aquilo, mas a gente precisa entender que houve uma construção para que aquela família chegasse àquele nível. E que se a gente andar nas mesmas pisaduras, nós também vamos ter uma família de sucesso. Então, eu sei que eu estou falando para pessoas de várias, né, classes sociais e solteiros, casados. Você que é solteiro, você precisa começar a planejar a sua família antes de casar. Né? Que tipo de família que você quer ter? Você quer ter uma mulher, você vai escolher uma mulher apenas pela beleza exterior, ou você vai identificar, né, aquilo que está dentro, né, aquilo que está no coração? Se é uma pessoa que honra a Deus, que ama a Deus, que honra pai, que honra mãe. Então, eu acho interessante que até quando a Bíblia vai falar de pessoas que querem servir ao Senhor, que estão na igreja e querem desenvolver algum tipo de serviço dentro da igreja, como a Bíblia vai mostrar que a gente deve olhar, irmãos, não o exterior, não os talentos, mas olhar caráter, olhar o coração. Então, a gente vê aqui, eu quero ler um texto com você que está em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, e o apóstolo Paulo ele vai trazer aqui uma instrução para pastores e líderes observar pessoas que querem o serviço na igreja. Mas eu acho interessante que ele não manda observar se a pessoa prega bem, se a pessoa é eloquente, se quando ela prega a unção, o fogo cai do céu. A maioria de nós hoje quer escolher pessoas assim. A gente quer escolher pessoas na música se elas são desenroladas, se elas tocam bem, se elas cantam bem, têm uma voz bonita. Irmãos, isso é dom, é talento, é um dom de Deus, maravilha, as pessoas devem ter isso, mas pessoas devem ser levantadas ao chamado e ao ministério pelo caráter. Nós precisamos pregar mesmo na igreja a respeito do caráter. E a gente vê aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, olha só o que a Bíblia diz. Fiel é essa palavra. Se alguém almeja ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, ou essa pessoa, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então a Bíblia vai falar só uma vez na questão do talento. Aí volta de novo para caráter: não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de briga, inimigo de contenda, não avarento, alguém que não ame ao dinheiro. Isso. Mas que seja alguém que gosta de semear, amém, alguém generoso. Então, aí a Bíblia continua no versículo 4, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como vai cuidar da igreja ou das coisas de Deus? Não seja neófito, novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, versículo 7, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, a Bíblia vai mostrar, irmãos, o tempo todo aqui, o apóstolo Paulo trazendo para a gente prestar atenção a caráter. Né? Que seja alguém que tenha caráter, não minta, não goste de briga, seja alguém que tenha a sua casa sob disciplina, uma casa bem ajustada, crie os seus filhos segundo aquilo que a palavra diz. Então, Paulo manda a gente olhar muito mais o caráter e como a pessoa vive do que as ferramentas, do que o dom. Muito bom. Porque caráter, você trabalha, você consegue ajustar. A gente vê a vida de Davi. Davi pegou 400 homens que eram homens, a Bíblia diz que eram homens ruins, homens cheios de maldade, mas Davi começou a trabalhar aqueles 400 homens e eles se tornaram os valentes de Davi. Muito bom. Então, caráter é algo que se muda, é algo que se
treina. Dom não, eu não posso dar um dom a ninguém. Eu não posso dar um dom de curar, eu não posso dar um dom de pregar para ninguém, porque do dom vem de Deus, mas caráter eu posso ensinar. As pessoas que eu pastoreio, as pessoas que eu treino na igreja, eu posso estar observando o caráter, mantendo um padrão do serviço, do caráter. Quando eu entendo que alguém não está alinhado com o caráter do grupo e daquilo que a Bíblia manda a gente ter, eu posso pegar essa pessoa e talvez tirar um pouco daquele cargo e treinar e trabalhar mais ela. Quando ela estiver apta, ela volta. Mas eu não posso deixar uma pessoa em meio a uma cesta de pérolas, uma pessoa que não esteja caminhando no mesmo nível. Sim. Por quê? Pode fazer corromper. É isso mesmo. Pode corromper. As pessoas podem dizer, não, se fulano pode viver assim e tá tudo certo, tá bem aceito na igreja, então eu vou dar uma relaxadazinha, sim. porque eu também não preciso andar nesse padrão todo. E aí o que acontece? Por isso que em alguns lugares, em vez de o nível crescer, o nível cai. Porque a gente precisa mesmo líderes, pastores. E aí eu não estou falando só de igreja, eu estou falando também na nossa casa. Eu como pai, eu como marido, eu posso a cada dia melhorar, eu posso trabalhar, eu posso me esforçar para ser alguém melhor dentro da minha casa. Eu posso também treinar o meu filho para cada dia ele corresponder melhor àquilo que a Bíblia diz sobre ele. Eu posso, como pai, estar treinando o meu filho a ser alguém mais estudioso, mais envolvido com Deus, mais honesto, mais verdadeiro. Sim. Eu posso estar trabalhando com a minha esposa, ajudando ela, como a Bíblia diz, né, para apresentar ela um dia sem defeito. Então, o marido é aquele que vai estar trabalhando em amor para tirar o defeito da esposa. Não para apontar, você tem isso, você erra nisso, você é aquilo. Não, é fazer como o Espírito Santo. Ele não está nos julgando, mas ele está trabalhando para nos apresentar a Jesus uma noiva sem mácula, sem ruga, mas santa e sem defeito. Olha que tarefa difícil o Espírito Santo tem, né? Então, assim, todos nós precisamos, né? A gente precisa se esforçar para ser alguém melhor em Deus. É isso mesmo, e como o senhor falou, né, pastor? Não querer julgar outras pessoas, mas se você é filho, você deve ser um bom filho. Se você é marido, você deve ser um bom marido. Então, cada pessoa dentro da família vai desenvolver aquilo que ela é dentro do seu âmbito familiar e vai ter situações que ela vai precisar vencer, né, para dar o resultado positivo a Deus. Deus não quer que um filho tome o papel de um pai, ou um pai tome o papel de uma mãe, mas Ele quer que cada um exerça o seu papel dentro de um lar, dentro da família, né, daquilo que Ele pediu. E ser fiel àquilo que o Senhor ordenou. Não é trazer peso, né? Quando a gente vem falar sobre ter um bom exemplo, ter um caráter libado, não é trazer um peso para a consciência de ninguém, não, mas é entender, né? Conhecer de que cada pessoa tem um papel fundamental dentro da sua casa e ela será cobrada, né, pelo que ela vai exercer dentro de casa, e ela também será honrada, né, por aquilo que ela está fazendo de bom. Então, que eu e você, a gente possa ter sempre isso na consciência, que Deus não vai nos cobrar, Deus não pode me cobrar o que a minha mulher vai fazer, ou vice-versa, né, mas cada um vai ter sua responsabilidade dentro de casa. E eu gosto do que está escrito lá em Salmo 128, o verso 13, diz que tua esposa será como videira frutífera em tua casa, e os teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. E no verso 2 diz o seguinte, o verso anterior: comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero, né? Então, aqui há uma recompensa pelo trabalho de cada um. O homem será próspero, a mulher será uma videira frutífera, os filhos serão como um broto. Então, cada um recebe o seu galardão devido à obediência daquilo que o Senhor tem comunicado a cada um. E se a gente não tiver cuidado no reino, a gente quer muito julgar uns aos outros, né? Por que tem muito problema nos casamentos? Porque o marido quer julgar a esposa. A Bíblia diz para você ser submissa ao seu marido. Olha, a Bíblia diz isso realmente, mas quem tem que cobrar da mulher não é o marido, é Deus. É isso mesmo. Deixa que Deus vai tratar com ela se ela não está sendo submissa. Muito bom. Mas a Bíblia também diz que o marido deve amar a sua esposa assim como Jesus ama a igreja, dando a sua própria vida por ela. Deus. Quem dá a vida por ela não vai ficar julgando ela. Muito bom. Então, eu acho interessante o que Tiago também diz, né? Aquele que não tem cuidado dos seus negou a fé. É pior do que o incrédulo, aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua casa. Então a gente precisa ter um cuidado, irmãos, para a gente não viver o evangelho julgando os outros, mas julgando a nós mesmos, porque a Bíblia diz o quê?
julgue a você mesmo. Portanto, julgue o homem a si mesmo. Então, eu não preciso estar julgando os outros, mas eu posso me julgar como eu posso melhorar a cada dia, né? Amém. Isso não quer dizer a palavra nos julga. Porque às vezes a gente vê alguém pregando a palavra e fala, e o texto? Porque alguém pregou corrigindo. O que é isso? É a palavra julgando. A gente precisa separar. Um ministro de Deus, ele está pregando a palavra de Deus, não é o que ele pensa. E às vezes a palavra vai nos limpar, vai nos julgar de fato. Mas não é o ministro, é a palavra. Amém, muito Vamos bom. abrir aí para perguntas? Temos bastante perguntas aqui. Vamos aqui começar. Pastor, como posso treinar o caráter dos meus filhos? Pela palavra. A palavra, ela é o prumo. Então, como é que a gente treina o caráter dos nossos filhos? A Bíblia tem um texto em Provérbios que eu acho maravilhoso, quando diz assim, ó, ensine a criança no caminho em que deve andar. Como é que eu posso ensinar o meu filho no caminho? É pelo exemplo. Não é ensinar o caminho, mas é ensinar eu e ele, o exemplo da minha vida está falando com a vida dele. Então, a gente treina o caráter dos nossos filhos mostrando. Aí um dia, se a gente vê o nosso filho mentindo, a gente vai ter moral de sentar com ele e falar, vem cá, você já viu seu pai mentir? Você vê seu pai mentindo? Então, se seu pai não mente, você também não deve mentir. Então, aí a gente pode treinar. Por quê? Porque a gente está vivendo e a gente está cobrando uma coisa que a gente pratica. Então, a prática da nossa vida, a prática dos nossos atos, talvez seja uma das melhores ferramentas para a gente poder treinar os nossos filhos. Amém, muito bom. Acho que é na Polícia Militar que tem um dizer que o exemplo arrasta, né? Muito bom. E de fato é isso aí. O exemplo vai arrastar, vai trazer o seu filho para a obediência e para aquilo que é o ideal para a vida dele. E liderança não se impõe, se conquista. Muito bom. Né? Por que a gente quer amar? Por que a gente ama ao Senhor? Porque Jesus não está nos obrigando a fazer nada. Mas quanto mais a gente conhece a Deus, a gente vê que tudo que Ele pede para a gente fazer é para o nosso próprio bem. É isso mesmo. Então aí a gente quer servir a um Deus desse. É uma liderança conquistada, não é uma liderança imposta. E a gente precisa também, como líder de família, né, como chefe de casa, não está impondo uma liderança para os nossos filhos. É importante ganhar a confiança, ser amigo deles, para que eles entendam que a gente só quer o bem deles, e o conselho é para que eles avancem e sejam felizes. Amém, muito bom. Pastor, tenho muito receio de errar. Como posso tomar decisões assertivas para a minha vida? Primeira coisa é entender que você vai errar, eu vou errar. Não fique se cobrando assim. Poxa, eu tenho que ter muito cuidado para não errar. Se livra disso, desse peso de acertar sempre, porque nós não somos perfeitos. Mas entender que quando você errar, pensa por que você errou, o que te levou a cometer aquele erro e se esforce para não fazer mais. Né? Mas livre-se de pesos de uma vida exemplar. A gente não vai conseguir agradar a todo mundo. Tem pessoas que vão gostar da gente, tem pessoas que não vão gostar. Isso mesmo. E Jesus foi assim. Teve gente que considerou, teve gente que honrou, teve gente que não gostou, teve gente que não honrou a vida de Jesus. Então, agora, Jesus ele continuou vivendo, sabendo que a importância da vida dele era agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Então, livre-se desse peso de ter uma vida assim exemplar, embora se esforce para isso, mas sem o peso. E quando você errar, você vai ver que vai ser uma consequência e você vai trabalhar, vai ajustar e Deus vai te fortalecer a cada dia acertar mais. Amém, muito bom. Pastor, qual o maior sinal de sucesso para a nossa família? A palavra. Se a gente estiver vivendo a palavra, a vida vai ser um sucesso. Amém. Então, a palavra, ela é de fato o prumo, a base, a direção, né? A Bíblia diz, né, no livro de Salmos, que ela é lâmpada para os nossos pés. Amém. E luz para o nosso caminho. Então, a palavra vai fazer com que a gente ande vendo cada passo. E nós não vamos pisar em buracos, nós não vamos tropeçar. Então, a palavra, ela é maravilhosa. Então, a gente precisa tanto viver como ensinar nossa família a crer, acreditar e andar na palavra. Amém, muito bom. Pastor, é verdade que um cristão só pode se divorciar se, de fato, o parceiro ou a parceira tiver cometido adultério? Não.
por exemplo, se um marido ele está batendo na mulher, mesmo se ele sem cometer adultério, irmãos, essa mulher ela não deve viver com um homem assim, um homem agressivo, um homem que espanca ela, entendeu? Então não é só adultério. É um jugo desigual. Viver com uma pessoa que maltrata, sei lá, tem mulheres que vivem num cativeiro, não pode sair de casa, não pode se arrumar. Isso é uma espécie de prisão. E a Bíblia diz que para a liberdade, Cristo nos libertou. Amém. Então, não é só isso, não. Existem outras coisas, né? Se o marido ele não está fazendo o papel de marido, cuidando da sua casa, cuidando da esposa, ela não está obrigada a viver com ele, anulando a vida dela e a felicidade dela, porque só se ele adulterar. Não, ele já quebrou a aliança só e não está cuidando bem da sua esposa. Se ele bate nela, porque Deus não bate na gente, Deus corrige, mas ele não nos espanca. Então, e a lei do homem diz que a mulher no mundo ela está apta a se separar se o marido bate nela. E a Bíblia diz o quê? Que nós devemos ser obedientes às leis. Sim. Então é uma lei também isso. Legal, a questão de quebrar a aliança, né? No casamento, quando o pastor, o padre, sei lá quem celebra o casamento, diz, promete estar na alegria, na tristeza, no amor e tal, né? E quando a pessoa quebra esses votos, né? Quebra essa aliança, de fato, ela já, nesse ato aí de desobedecer um desses critérios, corre-se o risco dela estar fora da aliança, né? Então, tomar cuidado. Pastor, biblicamente falando, qual é o papel do homem dentro do lar e qual é o papel da esposa dentro de um lar? Deus chamou um ou outro com papéis específicos, né? Qual é o papel do homem? É ser o cabeça da casa. Mas, como cabeça, ele não deve estar direcionando a família dele a punho de ferro, a ferrão. Não é isso. O cabeça, é aquele que tem a segurança, é aquele que escuta os conselhos da esposa, dos filhos, que tem a família à mesa como conselheiros, e ele toma a decisão final, né? Mas entendendo que há uma responsabilidade maior sobre a vida dele, mas isso deve fazer com que ele traga leveza para os outros, porque uma mulher vai querer ser submissa a um marido que está conduzindo a família para o sucesso, que está cuidando da finança, da vida da família. Um filho vai querer obedecer a um pai que ama ele, só quer o bem dele. Então, são papéis específicos. E qual é o papel da mulher? Ajudadora, auxiliadora, é alguém que está ali para auxiliar, para também conduzir a família junto, mas deixando sempre a palavra final para o marido, mas sempre tendo cuidado de dizer o que ela pensa, de trazer os conselhos. Então, uma família, quando ela vive nesse nível, é o que? É um time. É todo mundo jogando com o mesmo objetivo. Não há uma guerra contra o outro, não há adversários, mas são o quê? Todos jogando do mesmo lado. Aí é maravilhoso. Aí quando a gente consegue colocar a família nessa visão de que estão todos caminhando do mesmo lado, que o pai não está contra filho, o filho não está contra pai, a mulher não está contra o marido não está contra a mulher, o dinheiro é da família. Então, isso é maravilhoso. Aí a gente consegue conduzir a família no sucesso segundo aquilo que Deus tem mesmo. Amém. Amém. E essa analogia que o senhor fez aí sobre o time é maravilhoso, né? Quando um perde, todos perdem, né? Então, não procurar defeito. Se alguém errou, encarar que de fato a família está envolvida e correr atrás de mudar essa realidade. E você já escreveu embaixo, eu quero esse livro? Escreve aí, você que está nos assistindo no Facebook, no YouTube, tá certo? Eu quero este livro para participar aí do sorteio deste livro poderoso, o Happy Day, tá bom? Pastor, antes de casar, eu era envolvido em prostituição e pornografia. Hoje, casado, como posso me livrar desta antiga natureza e impedir que essa influência tome conta do meu casamento? Olha só, se você já tem uma aliança com Jesus, essa antiga natureza já foi transformada. Você já nasceu de novo e agora você tem a natureza de Deus. Mas o que é preciso? Limpar a alma, que são os pensamentos, as emoções, aquilo que está armazenado na sua mente.
Agora, como é que você consegue limpar? Declarando a palavra que você não é mais aquela pessoa. Eu também, irmãos, eu já fui envolvido em prostituição, em bebedeira, nesse tipo de vida que você está falando, mas o que acontece? Quando esses pensamentos tentam vir para a minha mente, eu declaro, eu não sou mais aquele homem, eu nasci de novo. Amém. Aquele prostituto morreu, aquele homem que gostava de bebida morreu. Amém. Eu declaro para mim, olha, eu casei virgem. Por quê? Quando eu casei com minha esposa, eu já tinha aceitado Jesus. Então eu declaro para mim, a única mulher que eu conheci na cama foi a minha esposa. O velho homem pode ter se deitado com outras. Agora, depois que eu nasci de novo, eu só conheci uma mulher na cama. Então, irmãos, a mente vai dizer, eita, não, e aquela outra, e aquela outra. Não, ali é quando eu era uma antiga criatura, aquele miserável Já morreu. Então, você precisa fazer o quê? Ter cuidado para não estar acessando. Quando vê na internet, nas redes sociais, cena de nudez, de mulheres despidas, você já sabe fraquezas que você tem. Então, o que é que você tem que fazer? O que a Bíblia diz, se o teu olho está te escandalizando, arranca, joga fora. Não assista filmes que passam cenas eróticas ou de prostituição. Por quê? Porque você tem que entender que você tem uma fraqueza nessa área, assim como eu também tenho. Então eu não devo brincar com aquilo que a minha carne gosta, porque a gente tem que entender que nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo no Espírito, mas a carne não se converte. A carne, ela não se converte, ela gosta de pecar, e a gente precisa esmurrar a carne. Como é que eu esmurro a carne? Não dando a ela aquilo que ela gosta. Muito bom, muito bom. E muitas pessoas, infelizmente, hoje caem no engano de se achar forte. Isso. Né? Então, eu vou assistir uma série na Netflix porque eu já estou aí transformado há 10 anos, eu já tomo conta de igreja, já participo de algum departamento da igreja, e aí cai naquele engano, né, de assistir uma série, assistir um filme, e o diabo é sorrateiro, ele vai lançando aquelas sementes e quando a pessoa vê já está totalmente envolta no pecado, e aí dá trabalho para sair disso aí. E a Bíblia não diz pra gente a Bíblia diz pra gente resistir ao diabo, mas não manda ser forte contra o pecado, não manda brincar com o pecado. Pelo contrário, a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Então, mesmo. viu que tem uma aparência ali, irmão, de maldade, daquilo que você gostava antes de nascer de novo, foge, desliga, muda o canal. O controle está na sua mão, não está na mão Muito do bom. diabo. Então, você aciona o controle Muito e muda. bom. O controle está na sua mão. Aleluia. Muito bom. Pastor, aqui já respondemos mais ou menos como um homem pode governar a casa, né? Pastor, é possível viver em um casamento sem ocorrer brigas? Eu acho que não. Eu acho também que não. Se você conseguir, me avisa que eu também A quero fórmula, isso. né? Agora, olha só, é possível viver em um casamento que mesmo enfrentando, a gente está falando qual o tema hoje, né? Resolvendo dificuldades na família, no casamento. Então, dificuldades vão existir, porque o próprio Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, É isso mesmo. vão ter perrengue, vai ter dificuldade. Agora, o que é que ele falou? Tenha bom ânimo. Então, qual o resultado para vencer os obstáculos? Manter-se animado. Como eu me mantenho animado? Com a palavra. Isso não quer dizer que não vai haver problema, não vai haver dificuldade, mas pode haver respeito o tempo inteiro. Então, eu posso uma hora discordar de uma opinião da minha esposa, do meu filho, mas eu posso discordar respeitando, ouvindo o que eles pensam, considerando a opinião deles. E isso vai haver o quê? O respeito vai fazer com que a gente discuta. Eu penso isso, eu gostaria de fazer aquilo. Beleza, bora sentar, vamos conversar, e escuta, e depois a gente fala, mas não é tempo para a gente isso, não é hora de fazer isso. E aí o marido precisa dar essa direção de segurança para casa. Então, isso não quer dizer que não vai haver discussão, mas pode haver respeito o tempo inteiro. Amém, amém. E a gente pode suportar uns aos outros, né? Trazer uma consciência de que pode relevar algumas coisas, pode abrir mão de dar razão para ter a felicidade, né? Onde a gente aprende muito na nossa igreja, né? Que às vezes é melhor, queridos, deixar a razão de lado para ter felicidade dentro do seu lar, ter felicidade com seus filhos, com a sua esposa. Então, às vezes, é abrir mão mesmo de ter razão e ter a felicidade. É verdade. E ter um cuidado para manter o equilíbrio mesmo em casa. Tem horas que... Por que tem muito problema em casamento? As pessoas, elas falam tudo que pensam.
E tem horas que quando chega pensamento, irmãos, de falar alguma coisa que você percebe que vai ferir a sua esposa ou o seu filho, é melhor calar a boca, é melhor, poxa, não falar nada. Não fale nada nervoso. Muito Sempre bom. que você precisar discutir, precisar enfrentar um problema com filho ou com esposa, só faça isso quando você estiver calmo. Tá nervoso, ora um pouco, conta até 10. Até 10 não deu, conta até 100. Mas não discuta nervoso. Por quê? Você vai falar palavras que vão ofender. E uma palavra dita, ela não consegue voltar atrás. É isso mesmo. O próprio Jesus falou que um dia nós vamos prestar conta de cada palavra. Então isso é sinal de que palavras, depois que elas saem da boca, não tem como voltar mais. Então é melhor pensar bastante, parar. Tá nervoso, não fala nada. É melhor não falar do que falar besteira. E aí a gente vai sempre manter esse padrão de quê? De respeito. Muito bom. A gente tem visto aí, né, esses reality shows, essas coisas que têm estado na moda assim, no Brasil e no mundo. Por que aqueles programas têm sucesso? Porque colocam um bocado de gente e eles começam a brigar. Sim. Eles não têm papa na língua, ainda acham, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. E é pauleira. Mas o que é isso? Falta de respeito. E aí depois que se fala, não tem como voltar mais. Mas tudo bem, pessoas lá desconhecidas, mas imagine esse clima dentro de uma casa. Horrível. Né? Com a família, com filho, com mulher. Então, é assim que pessoas perdem a sua família. Falando palavras que de repente não é nem o que elas pensam de verdade, mas é porque estava nervoso e aí depois não adianta, eu estava nervoso, saiu da boca, já era. Então é melhor ter um cuidado e adquirindo um equilíbrio de vigiar a boca no que fala. Amém. Muito bom. Pastor, sou jovem e quero ter uma família. Quais os passos eu tenho que cumprir para alcançar esse objetivo? Oh, que maravilha, excelente pergunta. Você, como jovem solteiro, você tá numa fase de semear. Então, semeie ser um bom filho. E quando você tiver filhos, você vai colher filhos bons. Então, semeie cuidar bem da sua mãe, cuidar bem do seu pai, não responder eles com agressividade. Por quê? E quando você começar a pensar em casar, observe se a pessoa que você está pretendendo, né, ter como namorada, olha como ela cuida da mãe, como ela cuida do seu guarda-roupa. Porque como ela cuida da roupa dela, ela vai cuidar depois da casa de vocês. Então, se ela é alguém desorganizada com as suas próprias roupas, ela vai ser desorganizada com a casa dela quando ela tiver uma casa. É isso mesmo. Então, se ela não respeita a mãe, ela não vai respeitar o marido quando ela tiver um marido. Muito bom. Então, observar esses detalhes que são sinalizadores do caráter da pessoa. Amém, muito bom. Tem um grande amigo nosso irmão Gildo Queiroz, está nos assistindo lá em Serrinha. Manda um abraço aí pra ele. Gildo Queiroz, um grande abraço, meu querido. É conterrâneo de Apolo Miranda, é cidadão mesmo. De Barrocas. De Barrocas para o mundo. Para o mundo. Uau. Um abração aí, Gildo. Coloca aí, né? Eu quero ganhar esse livro para concorrer aí, esse livro poderoso aqui. Tem a foto da ganhadora semana passada? Coloca aí, Apolo. A foto da nossa irmã, a nossa irmã Geolins, aí ganhou um livro também na semana passada. E essa semana pode ser você. Escreve aqui embaixo, eu quero este livro. E a partir daí você está concorrendo, tá bom? Segue a dica aí, Gildo. Um grande abraço, meu irmão. Uma hora dessa trazer Gildo aqui no programa com violão. Gildo é uma benção, viu, Apolo? Trazer ele aqui, sempre gravando CDs lá, tocando fogo lá nas igrejas lá de Serrinha e região. Amém. Pastor, o senhor pode explicar qual a importância da família para a igreja? Olha só, da família para Deus. Para Deus. A família é um reflexo mesmo daquilo que Deus tem de relacionamento dele com o homem, né? Amém. Deus, ele não estava buscando pessoas, ele criou uma família para se relacionar com ela. E o plano inteiro de Deus ao criar o homem foi que o homem fosse filho dele. E o homem perdeu isso pecando, né? Se tornou mesmo criatura, mas o plano de Deus sempre foi ter filhos, né? E a família
é um presente que Deus dá. Muito Se bom. a gente não sabe cuidar, guardar desse presente, dessa pérola que é uma família. Agora, quando a gente casa, ela chega brilhando, ela chega como uma pérola reluzindo? Não. Vai chegar talvez uma pedra bem bruta. Né? Mulher, filho, eles não vêm pronto, irmãos. Mas se a gente aprende a lapidar, a cuidar, uma hora, meu irmão, o brilho sai. Então, pessoas às vezes estragam a sua família porque dizem, ela não está me tratando bem, eu também não vou tratar. Mas olha só, Deus ele fez exatamente o contrário. A gente era inimigo dele, ele decidiu ser nosso amigo. A gente falava mal de Deus, Deus decidiu falar bem da gente. A gente não perdoava Deus, Deus decidiu nos perdoar. A gente não amava Deus, ele decidiu nos amar. Então, ele fez primeiro. Então, a gente deve ser imitadores de Deus. Amém. Como é que alguém ganha o respeito da esposa? É plantando, é semeando, é fazendo o bem. Ah, mas ela está me maltratando. Meu irmão, continua fazendo sua parte. Porque uma hora você vai colher. Amém. Isso não quer dizer que a gente vai ser bobo, besta, entendeu? Sim. Eu vou fazer a minha parte, mas eu não vou ficar o tempo todo. Não, de vez em quando senta, conversa, explica. Rapaz, eu tenho semeado na sua vida e você não tem retribuído. Abre o coração e fala o que você está sentindo. Muito Relacionamento é isso, né? É conversa, é diálogo. Amém. Diálogo, né? O pastor falou aqui sobre estar sendo lapidado. Nós, como maridos, também estamos sendo lapidados, né? Então, além da mulher estar sendo lapidada, os filhos, nós também. Então, às vezes, a gente precisa olhar um pouco também pra gente mesmo, como marido. Às vezes, faz aí uma análise, como eu estou sendo um bom pai, estou sendo um bom marido, e deixa o Espírito Santo te ministrar aí. Pastor, é verdade que criar filhos nesta geração é uma tarefa muito difícil? Eu acredito que sempre foi, né? Criar filhos sempre foi uma tarefa bastante difícil. Mas quando a gente consegue imprimir, né, o caráter de Deus, a palavra dentro da nossa casa, vivendo isso de fato, né? Por que muita gente teve problema? Porque eles eram uma coisa na igreja e quando chegava em casa eram outras. Era outra coisa, outra pessoa. Mas quando a gente consegue viver essa verdade dentro do nosso lar, de colocar a palavra mesmo para dentro, de não mentir em casa, de não viver uma vida dupla, mas uma vida verdadeira dentro de casa, as coisas vão ficando fáceis. No início do relacionamento, do casamento, são duas pessoas que vieram de mundos diferentes, de famílias diferentes. É desafiador para qualquer pessoa os primeiros anos de casamento. O primeiro ano talvez seja aquele romantismo, segundo, né, aquela coisa, mas depois vai caindo na rotina e você vai percebendo o quanto que a sua esposa é diferente de você. Muito bom. E é desafiador isso. Então, o que é que tem que se fazer? É um investimento, é um trabalhar, né, de fazer aquela pessoa, de investir na vida daquela pessoa. O homem, às vezes, ele tem aquela ideia de colher muito rapidamente. Ninguém vai colher o sucesso de uma família, talvez no mesmo ano. É um processo, é um trabalhar, mas como é maravilhoso, porque você vê que o que o mundo mais está escasso são de famílias referenciais. Quando a gente vê alguém, meu Deus, fulano é casado há tanto tempo, que maravilha, eu quero isso. As pessoas estão querendo referência. E é por isso que esses filmes de super-herói, tem tanta gente correndo para o cinema, porque as pessoas estão carentes de super-heróis. É isso mesmo. Mas só que os super-heróis da televisão é falso, né? É inventado. Mas a gente pode ser esse super-herói para a sociedade, tendo uma família muito bom, correta, saudável. Isso é maravilhoso. Amém. Muito bom. Pastor, como marido, de que forma eu posso corrigir a minha esposa? Sempre usando a palavra. E também não imprimindo. É o que eu falei na estante. Liderança não se impõe, se conquista. Então, como é que você corrige a sua esposa? Mostrando o que a Bíblia diz e o que você pensa. Mas também considerando. Eu não concordo. Beleza, deixa ela fazer o que ela quiser. Agora, o que é que você volta e meia, você chama e fala, mas a Bíblia diz isso. Aí pronto, o que é que vai acontecer? Se ela estiver errando e não estiver praticando a palavra, ela vai ser, o próprio Deus vai usar pessoas e vai repreender ela, vai corrigir ela. Então, é fazer essa liderança de casa, mas sem impor, só muito mostrando bom. A Bíblia diz isso. Eu estou fazendo a minha parte.
faça a sua. E chama ela, conversa, ó, você precisa melhorar nisso. Tem uma coisa que eu também preciso melhorar, porque às vezes a gente quer ter uma conversa e a gente só quer ditar o que o outro precisa melhorar. Mas vale a pena também. Ó, Jesus falou assim, o que é que estão dizendo aí que eu sou? Ah, dizem, e vocês? Qual o conselho que vocês têm para mim? Como vocês me veem? Então é importante o marido, como cabeça da casa, de vez em quando sentar com a mulher e com o filho e falar, diga aí, como vocês estão me vendo? O que é que eu, como pai, eu posso melhorar? E aí você vai depois dizer, não, mas e você pode concordar, não concordar, mas respeitando sempre também a opinião. Meu Deus. E aí uma família assim vai crescer. Porque o conselho que vem de um filho e de uma esposa, irmãos, o conselho do meu filho deve ser um conselho para me fazer melhor. Sim. E aí, se eu acato um conselho de meu filho, quando eu também der um conselho a ele, ele vai falar, poxa, meu pai me ouve, eu também preciso ouvi-lo. Mas tem muita gente hoje querendo só impor. Respeite, senão eu quebro sua cara. Respeite, senão vai ficar de castigo. Irmão, isso é uma ditadura. E aí, às vezes, o filho só respeita na frente, mas por trás não respeita, não obedece. Muito bom. A próxima pergunta, acho que entra até nisso, pastor. Pastor, qual é a melhor forma de corrigir os meus filhos? Amando. A Bíblia diz que o amor constrange. Se os nossos filhos veem que a gente está corrigindo, a gente não abre mão, não negocia a verdade, nem princípios bíblicos, mas a gente está fazendo isso em amor. Irmãos, isso aí uma hora constrange, eles vão perceber. Eu lembro de meu filho, há um tempo atrás, na escola, ele começou com umas conversas com colegas, e colegas começaram a falar que a igreja era um pouco homofóbica, tal, e um coleguinha falou, né, começou a falar com ele sobre a questão de ficar com homem, com mulher, e ele veio me perguntar sobre isso. E aí eu percebi, né, a dúvida dele, e eu tive uma conversa bem séria com ele. Eu lembro que eu falei para ele assim, filho, deixa eu lhe falar uma coisa. Essa história, por exemplo, de ser bi, de experimentar homem e mulher, namorar com um, com o outro, é uma coisa que no mundo acontece. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu ir logo para um extremo. Se um dia você quisesse fazer isso, você quisesse ir para esses dois lados, você pode? Pode. Você um dia vai ser adulto e você vai tocar a sua vida. Mas eu preciso te explicar, na minha casa você não moraria. Eu ia continuar te amando, ia continuar de braços abertos, mas eu não poderia sustentar, financiar o seu pecado. Então você ia ter que dar um jeito de se sustentar, ou de ir morar com sua avó, com uma tia sua, mas comigo você não iria ficar. Agora, isso não quer dizer que eu não te ame. E eu vou me esforçar para que isso nunca aconteça com você, para que você tome as decisões corretas, mas decisões que você tome como dirigindo a sua vida. Só que ele com 12, 13 anos não sabe governar a vida dele, e o pai precisa ajudar. Mas a gente precisa ter conversas assim com nossos filhos, falar de sexo, falar de todo o assunto, em amor, amando, não dizendo, pelo amor de Deus, um assunto como esse não tem espaço aqui em casa. Não, é melhor que ele tenha espaço de falar esses assuntos na nossa casa do que ficar tirando a dúvida com um coleguinha do colégio. É isso mesmo. É melhor que ele tenha o espaço de tirar a dúvida com a gente, que é pai. Então, às vezes vai passar na cabeça de um filho da gente, sei lá, qualquer coisa. Sim. Eu queria ver um filme, eu queria ser ladrão. Eu vi um filme, eu queria ser gay. Eles vão pintar dúvidas. E aí, se eles não encontrar na gente uma pessoa que ele tem espaço de tirar, pai, eu estou com essa dúvida, o que é que eu faço? E a gente vai trazer ele para a palavra. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Deus diz, olha o que Deus pensa. Mas isso deve ser feito em amor. Não é, gente, peraí que eu vou tirar o cinto, vou lhe corrigir porque você me fez essa pergunta. Não, a gente deve escutar e dizer o que a Bíblia pensa e também o que a gente pensa. Isso vai ganhar, vai conquistar a amizade dos nossos filhos e o respeito deles. Amém, amém. E a geração passada acho que pecou muito nisso, né? E por conta disso, a gente vê muitas pessoas hoje desviadas dentro deste mundo do homossexualismo, dos vícios, por conta de, talvez, falta de uma conversa franca, né? De uma conversa aberta, né? E as crianças iam procurar descobrir a sua sexualidade em vídeos pornográficos, com amigos que já tinham alguma experiência nessas áreas, e infelizmente essas crianças se tornaram adultos frustrados por não ter um pai ou uma mãe que tocasse nessas áreas, nesses assuntos que são tão delicados, mas que precisam ser discutidos, precisam ser conversados dentro de casa mesmo, né? Como o nosso pastor falou, é melhor você instruir o seu filho na sua casa, né? Na segurança do seu lar, do que deixar que o mundo, ou que a escola, ou que amigos, sei lá, instrua e traga uma má instrução.
E vamos ver até terça-feira que vem se a gente consegue trazer Márcia aqui para a gente falar um pouco até sobre abuso sexual, né? Porque é o cuidado que os pais têm que ter com seus filhos, às vezes com um primo, com um tio, porque a maioria das crianças, queridos, elas são abusadas dentro de casa por parentes, por pessoas queridas e até que a própria família dá acesso. E é esse cuidado também que o pai e a mãe têm que ter com os seus filhos para que eles não entrem experimentando coisas que eles não deveriam experimentar, sendo abusados sexualmente ou acesso ao sexo numa idade que ele ainda não entende nada de sexo. Uma criança, por exemplo, de 4, 5 anos, 8 anos, 10 anos, eles não devem ter costume de ver os pais nus. Não, quando ele vê, talvez um pai, uma mãe nua, eles vê um órgão sexual, ele não está preparado para aquilo. Não é uma fase que eles devem estar tendo acesso a isso. E a gente vai ver se no próximo programa a gente consegue trazer Márcia aqui para abordar um pouco sobre esse assunto. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Então se prepara, convida pessoas para assistir o nosso próximo programa. Tem mais pergunta aqui, pastor. Pastor, por que o sexo... Ou falar sobre o sexo se tornou um tabu para se tratar dentro da igreja? Não foi Deus que criou o sexo? Exatamente. Sexo foi algo que Deus criou e deveria ser abordado, porque a igreja deve ter espaço para falar isso nos cultos, né, de uma forma bíblica e santa. Mas por conta de pessoas, pregadores, terem sei lá, um receio de falar sobre o assunto, ou também deles não entenderem direito sobre o assunto, e aí eles não se metiam porque não conhecia, eles criaram de fato um tabu. E aí o que acontece? O jeito do mundo entender sexo acabou entrando dentro da igreja. Porque quando a gente deixa de ensinar sobre um assunto, alguém vai ensinar. Se a gente não está liderando a nossa casa ou os nossos filhos, alguém vai liderar. Então, a igreja precisa tomar as rédeas sobre esse assunto para poder falar de uma forma clara, bíblica e santa. Muito bom. Porque se a gente não ensinar isso dentro da igreja, o mundo vai ensinar, irmãos. E aí não é o jeito correto. É bom saber do jeito que Deus fez e por que Deus criou, né, cada coisa. Por exemplo, o mundo diz que homem e mulheres devem se masturbar. Esses dias eu estava vendo uma pessoa, uma crente, né, que é especialista nessa área, e ela dizendo que, por exemplo, a masturbação para o homem tira do homem a sensibilidade no seu órgão sexual, e aí quando ele às vezes vai fazer, ele casa ou até casado, ele vai praticar sexo com sua esposa, ele não se satisfaz no órgão sexual da mulher, porque a pressão que a mão dá é diferente da pressão da vagina da mulher. E aí ele está tão acostumado com aquele nível de pressão da mão que vai trazer o quê? Uma doença. É por isso que tem gente doente. Meu Deus. As pessoas adoecem. E o mundo diz o quê? Não, você tem que se masturbar 2, 3 vezes por dia. E não entende que as pessoas estão o quê? Abrindo portas para a ação demoníaca e que vai tirar dela algo que é de Deus, sim, que é uma sensibilidade. Sexo, é claro, pode haver, né, sei lá, toques, carícias, mas é uma coisa criada por Deus entre 2 órgãos sexuais. E quando isso não é feito da forma bíblica, pode se perder a sensibilidade e o prazer. Meu Deus. Por isso que a igreja precisa falar desse assunto. Muito bom. Pastor, antes de casar, eu era muito envolvido na igreja. E depois que casei e tive família, me afastei um pouco das atividades. E me sinto culpado por isso. O que devo fazer? Primeiro, não se sinta culpado, porque a Bíblia diz que aquele que depois que a gente casa, a gente precisa cuidar da nossa família. Então, arrumar a casa, arrumar a família, isso é algo de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que não tem cuidado da família negou a fé. Então não adianta, se eu não estou cuidando bem da minha família, eu não tenho como me envolver na igreja e cuidar das coisas de Deus da igreja. Mas olha só, isso deve ser por um tempo. Organize a sua casa, se esforce, peça a direção a Deus para colocar a sua casa, para ter sua casa em ordem, e depois volte gradativamente, já que você está sentindo esse incômodo de não estar servindo mais na igreja. E aí você organiza bem a sua casa e aí volta gradativamente a também fazer alguma coisa dentro daquilo que Deus te chamou na igreja, né? E aí você vai encontrar o quê? Plenitude, felicidade, né? Porque você está cuidando da casa e servindo ao Senhor. Amém, muito bom. Pastor, a minha mulher tem discutido comigo porque estou tendo uma amizade com o sexo oposto. O que devo fazer? Ter muito cuidado.
porque essas amizades com o sexo oposto pode realmente destruir o seu casamento. É muito perigoso um homem estar tendo amizade com uma mulher, andando num carro, andando sozinho com a mulher. Irmãos, traição não começa de uma hora para outra. O casamento não acaba em um dia só. Ele acaba, começa pessoas brincarem, não tem nada a ver, é uma amiga, isso aí sai, janta, e vai na casa e tal, e aí depois de um tempo, então a Bíblia diz que as pequenas raposinhas que destroem a vinha, é muito perigoso isso. Amizade com sexo oposto, irmãos, se você é casado, você deve sempre conversar com uma mulher, alguém do sexo oposto, quando sua esposa estiver junto. O que é isso? Cuidado com o seu casamento. Eu posso te garantir, eu como pastor, dificilmente eu dou carona a uma mulher sozinho. É quase que impossível eu dar carona a uma mulher só. Por quê? Isso é porque eu não confio em mim, não confio nela. Não, cuidado, a minha família vale muito, eu não posso perder a minha família, nem posso fazer... De repente, imagine, eu passo num carro com uma mulher que não é minha esposa, eu posso não estar pecando, mas eu posso fazer um irmão, uma irmã pecar. Falar, olha o pastor ali com uma pessoa, e às vezes ele está pecando por me julgar. Então é melhor a gente cuidar, o que a gente carrega, a presença de Deus, ela é muito preciosa para a gente estar deixando isso assim exposto de qualquer jeito. Então, primeira coisa, Deus usa muito esposa para falar com o marido. Muito bom. Se a sua esposa está incomodada com alguma amizade, já é um sinal de que é Deus falando com você. Cuidado, vigie para você não perder sua família. Amém. Pastor, qual é a melhor amiga de um homem casado? A melhor amiga, eu acho que a melhor amiga deve ser a esposa, né? A melhor amiga de um homem casado deve ser a mulher. Não é normal, não é saudável quando a gente tem, sei lá, uma outra pessoa que seja mais amiga do que a minha própria mulher. Porque, imagine, a esposa é aquela que quando é a hora da dificuldade come um ovo junto, passa dificuldade. Aí, na hora que às vezes o homem prospera, ele começa a ter uma outra mulher como melhor amiga dele. Não é normal. Então, a melhor amiga de um homem deve ser a sua esposa. Não pode ser nem a filha, nem o filho, porque esses filhos um dia vão crescer, vão casar, vão ter a família dele, e aí vai ficar você e a patroa dentro de casa. É isso mesmo. E aí tem muita gente que quando os filhos casam, entra num choque. Por quê? Porque perdeu ou não cuidou, não zelou do casamento ao ponto de que um fosse o melhor amigo do outro. Porque se eu tenho um filho, o dia que ele casar e sair de casa, e se minha esposa é mais amiga do que ele, eu posso sentir falta do meu filho, irmão, mas a minha maior amiga está ali comigo. Minha esposa vai continuar. Muito bom. Então a gente precisa entender isso. Assim, é importante investir no casamento. Amém. Pastor, um jovem que decide orar por uma pessoa, explica um pouquinho esse tempo de oração. Esse tempo de oração é bíblico? É algo criado por homens? O que o senhor tem a dizer sobre esse tempo de oração quando duas pessoas estão se conhecendo? A Bíblia diz que a figura do Espírito Santo ele foi nos dado para nos ajudar, para nos guiar. Então, esse tempo de oração é bíblico, sim, porque é um tempo que aquele jovem está buscando a direção de Deus, se aquele passo, aquela pessoa que ele está gostando ou que está atraindo ele, se de fato é a pessoa certa, porque encalhado, irmãos, não é quem está solteiro, é quem casa errado. Se uma pessoa que tem um chamado casa com outra, que o chamado não se combina, não se bate, vai ser um casamento fadado a alguns problemas, principalmente ministerial. Então, assim, esse tempo de oração pode ser um tempo que a gente que esse casal está buscando direção de Deus, se de fato aquilo é para avançar ou para terminar. Amém. Última pergunta, meu pastor. Estamos aí chegando no nosso tempo. O que o senhor tem a dizer para uma menina ou um menino que é cristão e está desejoso ou desejosa para namorar uma pessoa que não é cristã? Cai fora. E assim, um conselho: se você está olhando para alguém, desejoso em se relacionar com alguém e você é solteiro, não se relacione com ninguém que ame mais pessoas do que a Deus. Até para uma menina, né? Aquele fulaninho tal, se ele ama mais a Deus do que até a você, ele vai te fazer feliz.
Um jovem, se você está gostando de uma menina que tem um relacionamento profundo com Deus, essa menina ela vai ser séria, santa, ela vai te honrar, ela nunca vai te trair. Por quê? Por causa de Deus, do relacionamento que ela tem com Deus. Então, não ame mais, não case com alguém que não tenha um relacionamento profundo com Deus. Porque quem tem um relacionamento profundo com Deus vai honrar pessoas, vai amar pessoas, vai entender o que é aliança. E casamento é aliança. Então, muita gente entra em furada porque se relaciona, mas ela está me amando, ele me ama tanto, mas e ama Deus? Se não ama Deus, não é alguém confiável. Muito bom, muito bom. Estamos chegando ao fim, aí vamos sorteio, né? Que rufe os tambores, Apolo Miranda. Pode botar uns tamborizinhos para rufar, viu, Apolo? E aí o ganhador desta semana é o irmão Carisson Roberto. Carisson! Grande abraço aí ao nosso irmão Carisson, rapaz, o homem cozinha bem, viu, pastor? Topado, Carisson é topado. Parabéns, você ganhou o livro. Vamos nas considerações finais? Isso aí. O que a gente tem de considerações finais? Meu Deus do céu. Considerações finais é um convite para você que está nos assistindo. Este final de semana estamos aí com essa programação. 8 anos de Igreja Verbo da Vida em Pojuca. E teremos aí ministros poderosos. Teremos a presença do nosso pastor, da nossa reverenda Márcia Menezes e tantos outros pregadores, né? Tem esse pastor Gustavo, que vem de lá de São Paulo para nos acrescentar nesses dias. Então, não perca, o evento é grátis, é aberto. Então, leva a sua família, tá certo? E você será muito bem recebido e será abençoado naquela noite poderosa. Estamos com muitas expectativas para o que Deus irá fazer. Quero te convidar também para estar nos nossos cultos regulares, né? Terça-feira, 19 horas, culto de oração. Quinta-feira, Quinta Top, às 19 horas também. Domingo, Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã. E às 18 horas temos nosso culto de celebração, tá certo? Então você é convidado para estar conosco. E Apolo Miranda vai estar lá com a TV Conteúdo. Meu Deus. Registrando tudo. Tudo, aniversário, completa, 8 anos de igreja e a TV Conteúdo lá, registrando tudo, entrevistando pessoas. Então, se você até tem curiosidade, eu queria conhecer esse Apolo Miranda, esse cara é famoso, eu escuto a voz dele, mas nunca vi. Vai estar lá na igreja, sábado e domingo. Amém. Vou lhe apresentar ele. Então, Amém. Irmãos, o objetivo da gente estar aqui é dividir mesmo o conhecimento, a palavra de Deus, confiar no Espírito Santo e que você, sua casa, possa crescer a cada dia. Cuide da sua família. Não adianta a gente ser uma bênção na igreja se a gente não é uma bênção em casa e também para a sociedade, né? A gente deve ser uma bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Então, avança naquilo que Deus tem para a sua vida e o mais vai ser uma consequência. Sucesso em Deus será uma consequência. O sucesso ministerial será uma consequência da vida que você já tem com Deus. Amém. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço por pessoas que assistiram ou que vão assistir essa programação depois, que eles sejam edificados, que eles possam crescer no Senhor e que principalmente, Pai, eles tenham um relacionamento profundo contigo e uma família de sucesso. Eu declaro que eles não vão se separar, os filhos não darão problema, mas darão alegria e eles vão andar em justiça, em retidão, glorificando o teu nome onde eles passarem. Muito obrigado, em nome de Jesus. Até terça que vem, graça e paz.